a palavra do Senhor, quero deixar aqui o meu agradecimento ao irmão Afonso pelo fundo musical. Quero também deixar avisado que o nosso pastor, reverendo Wegner, está na Igreja Metodista de Vila Alpina, pregando na igreja. E por essa razão, eu, como seminarista, estou aqui para o azar de vocês, não é? Brincadeiras à parte, quero convidar toda a igreja a abrir comigo em João capítulo 6. João 6, dos versículos 1 a 17. João 6, de 1 a 17. E após nós lermos o texto sagrado, irmãos e irmãs, não fechem a Bíblia, mantenham-na aberta, por favor. João 6, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isto é para tanta gente? Disse então Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E aqui quero abrir um parênteses: 5.000 homens, sem considerar as mulheres, crianças, idosos e idosas que estavam ali. O que nos permite então pensar que estamos falando de uma multidão de cerca de 10, 15 mil pessoas. Continuando a partir do verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Último versículo. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Semana passada, irmãos e irmãs, e peço, deixem a Bíblia aberta, porque no decorrer da mensagem nós continuaremos a ler alguns trechos. Semana passada, eu tive o privilégio de dar abertura ao nosso momento de culto. E não sei se todos os irmãos aqui se lembram, mas dando abertura ao culto, eu fiz uma pergunta. Levantei um questionamento. Por que vocês estavam no culto semana passada? Eu dei abertura ao nosso momento de culto perguntando qual era a sua motivação. Por que você estava aqui? E tendo em mente essa mesma questão, tendo em mente essa mesma pergunta, eu quero começar então o sermão dessa noite perguntando a mesma coisa. Irmão e irmã, senhor e senhora, por que você está aqui? O que te trouxe até aqui nessa noite? Não apenas isso, o que te faz permanecer até aqui? Afinal de contas, o nosso culto já começou há 52 minutos e você não foi embora. Por que você está aqui? Talvez muitos de vocês hão de me dizer que vieram aqui nessa noite por causa de Jesus Cristo. Vieram aqui para ouvir e receber de Deus aquilo que Ele tem para dar. Queridos, essa pode até ser uma boa resposta.
Afinal de contas, se espera que você tenha vindo por causa de Jesus. Mas eu quero mostrar nessa noite, com base no texto de João 6, que talvez, e somente talvez, não estou apenas afirmando absolutamente nada, estou apenas levantando uma sugestão. Talvez você estar aqui nessa noite por causa de Jesus não seja uma motivação correta. Talvez você veio aqui querendo receber de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para dar, ou até mesmo você veio para se encontrar com Jesus Cristo. E talvez isso não seja uma boa motivação. Talvez essa não seja uma boa razão de você estar aqui. E para isso, nós vamos viajar um pouquinho sobre o texto de João, capítulo 6. Nós vamos entender um pouquinho daquilo que João, o apóstolo, escreveu acerca de Jesus Cristo e de um dos seus eventos mais bonitos, a saber, a multiplicação dos pães e dos peixes. Queridos, no relato que nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que Cristo Jesus já tinha iniciado o seu ministério há alguns anos. Afinal de contas, nós já estamos no capítulo 6 do livro de João, que tem 21 capítulos. Então Jesus Cristo já tinha começado o seu ministério há alguns anos, e a sua fama já havia corrido parte da Judéia e da Galileia. Jesus já era um homem conhecido, um homem notório. As pessoas já ouviam falar sobre um certo Jesus, que não apenas fazia milagres, mas era até mesmo capaz de ressuscitar aquele que estava morto, a saber, Lázaro. Então Jesus Cristo já não era um homem qualquer, ele já era um homem conhecido. A sua fama já perpassava as regiões, e certamente ele já era conhecido não apenas pelo povo em geral, mas pelos líderes religiosos da época, os fariseus, os saduceus, e até mesmo, por que não dizer, Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia naquele período. Jesus Cristo já não era um homem qualquer, já não passava despercebido por onde quer que andasse. E no texto que nós lemos, a Bíblia nos deixa isso de forma muito evidente, porque em um dado momento da vida, Jesus decide, por alguma razão, não sei, passar por mar da Galileia, e ele vai para a região de Tiberíades. E quando ele se assenta no monte a fim de descansar, a Bíblia vai nos dizer que uma numerosa multidão vai até o encontro de Jesus. E naquela época era muito comum que as pessoas fossem aos pés dos mestres para ouvir os seus ensinamentos. É por isso que em Mateus capítulo 5, no capítulo 5, 6 e 7, o famoso sermão da montanha, ou sermão do monte, Jesus está sentado no monte e então uma grande multidão vai até ele para ouvir os seus ensinamentos. E aqui nós podemos muito bem deduzir que a grande multidão que foi se encontrar com Jesus em João 6 foi para ouvir os seus ensinamentos. Até porque o evangelista Mateus, no 9º capítulo do seu evangelho, relata esse mesmo evento. E a multidão foi para ouvir. E lá em Mateus capítulo 9, o evangelista relata para nós que a multidão foi para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aqui então Cristo está assentado no monte e uma grande multidão de 5.000 homens. E isso significa que cada homem era acompanhado da sua esposa, daquela com quem ele iria se casar. E como naquela época não tinha TV, meus irmãos, né? As pessoas trabalhavam muito, se é que vocês me entendem, nós tínhamos também os filhos desses casais. Então nós temos o homem, a mulher e os filhos daqueles casais. Uma multidão de pelo menos 3 vezes mais pessoas. Algo em torno de 10, 15 mil pessoas foram ter com Jesus Cristo. E a Bíblia fala que, miraculosamente, de repente, surge um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Quantos aqui são mais? Por favor, Amém? Amém. Quantas aqui são mães? Por favor, levante a mão. Isso. Mães, quantos de vocês têm ou já tiveram filhos pequenos? Levante a mão, por favor. Olha só, quase todas. Queridas, uma perguntinha para vocês. Quando vocês saíam de casa com os seus filhos e vocês sabiam que iriam para um lugar distante sem hora para voltar, é ou não é comum que a mãe prepare um pequeno lanche para o seu filho? Não é comum? Sim ou não? E aqui no texto, Jesus aparece com 5 pães e 2 peixinhos, que não era dele. Ele conseguiu no meio da multidão de um pequeno rapaz.
E aqui nós podemos muito bem entender então, e aqui é eu, o seminarista falando, muito provavelmente, Jesus tirou aqueles 5 pães e 2 peixinhos de um rapaz, de uma criança pequena, que a sua mãe tinha ido com ele para ouvir os ensinamentos de Jesus. E como naquela época as pessoas iam sem hora para voltar, ela então pegou os pães do filho, os peixes do filho, e deu a Cristo Jesus. E Jesus faz algo miraculoso, porque daqueles pequenos 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 15.000 pessoas são alimentadas. E não apenas isso, mas sobra 12 cestos grandes de pedaços de pão que a multidão não conseguiu comer. Algo que aos olhos humanos é impossível de compreender. E não apenas isso, porque aqui no Evangelho de João isso não é relatado, mas nos outros evangelhos que contêm o mesmo momento, o mesmo evento, Jesus Cristo pega os pães, agradece a Deus o Pai, pega os peixes, agradece ao Deus o Pai e dá aos discípulos. E fala assim, a partir de agora, vocês deem de comer à multidão. Primeiro ensinamento então do texto, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo dá a nós a capacidade de sermos bênção para as pessoas que estão lá fora. Só que muitas das vezes nós negligenciamos a nossa responsabilidade. Jesus entregou a nós, aos discípulos e falou, deem vocês de comer à multidão. E nós por vezes passamos na frente daquelas pessoas que estão necessitadas e falamos, Deus te abençoe, e viramos a cara e vamos embora. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele agradeceu a Deus, mas esperou que os discípulos alimentassem a multidão. Ou vocês acham que Jesus foi de encontro aos 15.000 homens, as 15.000 pessoas que estavam com ele, de pessoa em pessoa e deu os pães? Não. Jesus contou com a ajuda dos seus discípulos para alimentar todos aqueles e aquelas que foram ter com ele. E nós muitas das vezes esquecemos desse grande ensinamento. Olhamos para as pessoas necessitadas lá fora, porque muitas das vezes elas não estão tão bem vestidas, tão bem cheirosas, tão bem apresentáveis quanto nós gostaríamos. Fechamos a cara a essas pessoas e vamos embora. E hipocritamente falamos, Jesus te abençoe. E por vezes não fazemos isso com as pessoas que estão lá fora. Esquecemos de olhar para a necessidade dos irmãos e irmãs aqui dentro. Negligenciamos aquilo que Jesus Cristo entregou a nós como discípulos para fazer, a saber, dar nós de comer ao povo que precisa. Há quanto tempo, meu irmão e minha irmã, você não dá de comer a alguém que precisa? Você não é canal de bênção para aqueles que precisam. Esse é o primeiro ensinamento que eu encontro no texto de João 6. Todavia eu não quero falar sobre isso nessa noite. E a Bíblia vai nos ensinar então que após Jesus Cristo ter alimentado a multidão e todos terem ido embora, Jesus decide ir para o monte orar e os seus discípulos não vão com ele. Eles voltam para Cafarnaum, que era do outro lado do mar da Galileia. E Jesus, no meio da noite, após navegar 25, 30 estádios, como diz o texto, Jesus vai de encontro a eles. E se nós lêssemos no versículo 18, 19, 20 e 21 do texto de João 6, nós veríamos que quando Jesus começou a caminhar sobre as águas e os seus discípulos viram que um homem vinha de encontro a eles, eles ficaram com medo. Até que Jesus Cristo olha para eles e fala, não temais, sou eu. Quantos de nós temos dificuldades de reconhecer a voz de Cristo Jesus em meio às crises da vida? Só que Jesus disse, não tenham medo. E com isso Jesus chega com eles até Cafarnaum. Cafarnaum era uma pequena cidade que não tinha mais do que 2.000 pessoas. E ela ficava às margens do mar da Galileia. Naquela cidade morava Pedro, Tiago, João, André. Moravam grandes discípulos de Jesus Cristo. E até mesmo ao ponto de Jesus Cristo colocar ali a sede do seu ministério. Muitos dos eventos narrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João aconteceram em Cafarnaum. Era uma cidade central para nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Jesus desembarcou do barco no dia seguinte. Só que tem um grande problema.
Porque parte da multidão que não foi embora e que no dia anterior tinha sido alimentada por Jesus Cristo, quando eles despertaram e viram que o Cristo não estava mais com eles, os discípulos não estavam mais com eles, eles ficaram perdidos, atônitos, confusos, e eles têm uma grande ideia. Quando eles viram que Jesus Cristo não era com eles e que os discípulos não eram com eles, eles pensaram: vamos atravessar o mar. Vamos nos encontrar com Jesus novamente. E um coração determinado é capaz às vezes de fazer proezas. A determinação do coração daquela multidão que havia sido alimentada no dia anterior era tão grande que eles atravessam o mar. Misericórdia. Eles atravessam o mar da Galileia e se encontram com Jesus. E lá no versículo 26, tem algo que me marca. E aqui eu posso começar então a pregar o que eu queria. Queridos, João 6, 26. João 6, 26, que diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. No dia seguinte, a multidão vai sedenta, faminta até Cristo Jesus. E quando eles encontram a Cristo, no versículo 25 está escrito que a multidão olha para Jesus e pergunta: Senhor, quando o Senhor chegou aqui? Então Jesus olha para a multidão e fala: por que vocês estão me procurando? Vocês só vieram porque eu sou capaz de dar de comer a vocês. Queridos, veja, a multidão aparentemente tinha uma boa motivação, queriam se encontrar com Jesus, queriam ter contato com Jesus, mas nem tudo que brilha é de fato ouro. Eles queriam ter um encontro com Jesus Cristo, mas não porque eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus que devia vir ao mundo para salvar todos aqueles que creem. Eles foram encontrar com Jesus porque estavam com fome. Foram encontrar Jesus porque viram nele a oportunidade, talvez aquele que fosse capaz de saciar as suas vontades momentâneas. Quantos de nós já não vimos um desenho muito antigo chamado Aladim? E no desenho do Aladim havia um gênio da lâmpada, que estava ali para satisfazer os desejos daqueles que encontravam a lâmpada e a esfregavam 3 vezes. Muitas das vezes nós queremos colocar Jesus na mesma posição. Muitas das vezes nós vamos até Cristo como se Cristo fosse um guru, um mágico que está aqui para satisfazer as nossas vontades. Então eu quero fazer novamente a pergunta que dei abertura a esse sermão. Queridos, por que vocês estão aqui? Qual é a motivação de cada um de vocês em encontrar com Jesus nessa noite? Porque talvez, e somente talvez, vocês, irmãos e irmãs, no seu coração fala: eu fui me encontrar com Jesus. E eu digo que talvez isso não seja uma boa motivação. Porque Cristo estava diante de uma grande multidão e falou: vocês vieram apenas para comer. Vieram apenas atrás de mim pelo que eu sou capaz de dar. E a partir do versículo 26, Jesus começa a discorrer um grande discurso. E no Evangelho de João nós temos 7 grandes discursos de Jesus Cristo. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos o Jesus Cristo que realiza muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Cegos enxergam, mulheres que têm fluxo de sangue são curadas, mortos são ressuscitados. Mas no Evangelho de João nós quase não temos o Jesus que realiza milagres. Nós encontramos em João capítulo 11, Lázaro sendo ressuscitado por Cristo e outros poucos milagres. Porque João, quando escreve acerca de Jesus, ele se preocupa com os ensinamentos. E do versículo 26 em diante, Jesus ensina algo que é fundamental para mim e para você. E eu convido a igreja.
Amém? Amém. Misericórdia, irmãos. Esse microfone precisa ser mais estável, meus queridos. Vamos lá. João 6, versículo 50. João 6, 50. Amém? Amém. João 6, 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Jesus falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Queridos, um dos maiores ensinamentos contidos em João 6 está no versículo 53. Quem não comer da carne de Jesus Cristo e quem não beber do seu sangue, não tem em si a vida de Deus. E o que isso tudo tem a ver com a mensagem dessa noite? Afinal de contas, o que é beber da carne de Jesus? Do sangue de Jesus? O que é comer da carne de Jesus Cristo? E eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram alusão na mente a saber da Santa Ceia. Afinal de contas, está escrito em 1 Coríntios 11, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças após o partir, disse: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, e fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E aqui em João 6 nós temos o próprio Cristo falando: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. O que seria isso? Lá em Romanos capítulo 6, Paulo, o apóstolo, nos ensina o que é comer do pão e o que é beber do sangue. Lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar da seguinte forma: assim como Cristo Jesus foi morto, nós também fomos batizados e mortos com Cristo. E assim como Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus, Ele também há de ressuscitar todos aqueles que morreram para a carne com Cristo. O que isso tem a ver com o corpo e o sangue de Jesus, seminarista? É muito simples. Comer do pão e beber do sangue tem a ver com participar do sacrifício de Jesus, reconhecer o sacrifício de Jesus. Aí vem o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6 e fala: vocês foram batizados na morte, Jesus morreu, importa que vocês também morram, para que quando Jesus ressuscitar, vocês também sejam ressuscitados. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e nós no último dia, no dia em que o nosso Senhor há de voltar, aqueles que estão mortos hão de ressuscitar, e nós, os vivos, seremos arrebatados com Ele na glória. É isso que está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Quando Jesus Cristo falou em João, capítulo 6, do versículo 53, importa que aqueles que me seguem participem do meu sacrifício, bebendo do meu sangue, comendo da minha carne. Ele basicamente estava dizendo: assim como eu me sacrifiquei, importa que vocês também se sacrifiquem. Não vale e não está correto se aproximar de Jesus Cristo apenas pelo que Ele pode dar. Não é essa a motivação. É por isso que ele afirma em Mateus capítulo 16: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Participar da carne e do sangue de Jesus Cristo é se sacrificar como Ele se sacrificou. É reconhecer que o Cristo havia de vir ao mundo e padecer
para que nós tivéssemos vida, é crer no sacrifício de Jesus. Só que apenas crer no sacrifício por si só não é suficiente, uma vez que Jesus Cristo espera que eu e você tomemos a nossa cruz para segui-lo. O mundo aceita o Jesus que satisfaz as necessidades espirituais e materiais. Quantos de nós não vamos a Jesus quando estamos tristes, desesperados, angustiados? Quando não temos dificuldade de pagar aquela conta no final do mês? Quantos de nós não vamos a Jesus quando um ente querido está doente ou enfermo? Ou até mesmo nós? Porque o mundo aceita esse Cristo. O mundo aceita o Jesus que satisfaz as necessidades físicas, mas nega veementemente o Jesus Cristo que espera o meu e o seu sacrifício. Não aceitamos a esse Jesus. Não aceitamos o Jesus que pede algo de nós. Aceitamos o Jesus que dá, mas nunca o Jesus que pede. Por que você veio aqui, meu irmão e minha irmã? E para tanto, caminhando para o fim da mensagem, eu convido você a abrir mais uma vez um texto de João. João 6, do versículo 60 a 68. João 6, 60 a 68, que diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, quais palavras, seminarista? Aquela onde Cristo fala que era necessário que aqueles que querem segui-lo comam do seu pão, ou seja, da sua carne, e bebam do seu vinho, ou seja, do seu sangue. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne, porém, nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A multidão foi até Jesus Cristo pelo que Jesus podia dar. Estavam com fome, estavam com sede e foram até Jesus por isso. Foram até o Cristo que sacia as necessidades materiais. Foram ao Jesus que olha com graça e com misericórdia para aquele que tem dificuldade e aflição. Mas quando Jesus pediu sacrifício, quando Jesus pediu uma vida de fé e de resignação, muitos começaram a deixar a Jesus. Afinal de contas, o seu discurso havia ficado muito difícil de ouvir. E então Jesus olha para os seus 12 discípulos primários e pergunta: vocês querem também ir embora? Irão me deixar como os outros? E Pedro faz uma das mais belas declarações da Bíblia: para quem nós iremos, Senhor? Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? A multidão queria Jesus pelo que Ele dava. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui por quem o Senhor é. Eu reconheço que Tu és o Cristo. Reconheço que de Ti provém a vida eterna. E é por isso que eu estou aqui. Eis aí as duas motivações de João capítulo 6. Por que você está aqui, meu irmão e minha irmã? Por que você me ouviu até aqui? Qual Jesus você quer encontrar? O Jesus que vai olhar para a sua fome e sede e vai te saciar e você vai embora satisfeito? Ou Jesus que vai te dar a vida eterna e para isso vai pedir: participe do meu sacrifício? E como está escrito em Romanos capítulo 6,
Assim como eu morri, importa que você também morra, para que como eu ressuscitei, você também ressuscite. Qual Jesus você quer, meu irmão, minha irmã? Qual Jesus você quer? Nessa noite eu não quero terminar a mensagem orando pela sua vida. Não, eu não quero fazer isso nessa noite. Mas eu deixo um pedido. Dedico à igreja um desafio. Durante a semana, quando você se deitar para dormir e demorar um pouco para pegar no sono, quando você estiver tomando banho, lavando louça, cuidando da casa, se deslocando para o trabalho, enfim, pare para refletir. O que tem trazido você à casa do Senhor todo domingo? Porque muitos de nós vêm à casa do Senhor simplesmente porque fomos convencionados a isso. Eu vou na igreja porque minha mãe ia na igreja, e minha mãe ia na igreja porque minha avó ia na igreja, e minha avó ia na igreja porque minha bisavó ia na igreja. Aí eu aprendi. Quantos de nós não somos assim? Vamos porque aprendemos a ir desde criança e repetimos um comportamento. Quantos de nós não estão aqui apenas porque querem se encontrar com Jesus que sacia a necessidade, mas não quer o Jesus que pede compromisso, dedicação? Quantos de nós não estão aqui porque reconheceram que Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna e estão aqui por quem Jesus é? Por que você está aqui, meu irmão? Por que você está aqui, minha irmã? Não sejamos como a multidão que foi se encontrar com Jesus apenas por aquilo que ele podia dar. Sejamos como Pedro. Venhamos reconhecer que Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna. E que seja essa a nossa motivação de ficar na casa do Senhor todos os dias, até que Ele venha buscar o seu povo. Amém? Assim, então, eu concluo a mensagem dessa noite. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus Todo-Poderoso, graças te damos por esse culto. Graças te damos pelos louvores que foram entoados. Graças te damos pela palavra que foi ministrada. Pedimos, Deus, que a sua bênção seja sobre as nossas vidas. Nos despeça em paz e nos permita, meu Deus querido, no decorrer da semana, refletirmos sobre as nossas reais motivações. Aproxima-nos de Ti, ó Deus, e não nos deixe esquecer quem o Senhor é para nós. Que em nome de Jesus, cada irmão e irmã que aqui está, possa ser abençoado por Ti, nas suas atividades diárias, nos seus trabalhos, nos seus estudos, no seu dia a dia de casa. Afasta de nós todo conflito, todo problema, tudo aquilo que não provém de Ti. E nos permita, semana que vem, estarmos aqui, todos unidos em um único propósito, nos encontrarmos com Cristo que tem as palavras de vida eterna, e não com Cristo que sacia as nossas necessidades. Nos permita ter um encontro real, genuíno com o Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Estenda sua mão, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E assim toda a igreja comigo diz: amém e amém. Aplauda o nome do Senhor.